E para a briga de hoje, eu trago uma comparação entre dois celulares custo-benefício no mercado, que é o Xiaomi Poco M3 contra o Samsung Galaxy M21s. São dois celulares intermediários no mercado, eles são dois celulares bonitos, custo-benefício, tem um bom design, tem boa câmera, bom desempenho, são bons, o preço também deles são bons, então vamos ver quem ganha essa parada. Então vamos começar pelas dimensões. As dimensões do Poco M3 tem 16,23 cm de altura, 7,73 cm de largura e 0,96 cm de espessura, e ele pesa 198 gramas. Já o M21s tem 15,92 cm de altura, 7,51 cm de largura e 0,89 cm de espessura, pesando 191 gramas. Na versão do sistema operacional, o Poco M3 ele traz um Android 10 MIUI 12. Já no M21s, ele vem com Android 11 Samsung One Core 3. Já entrando na parte de hardware, o processador do Poco M3 é um octa-core com 4 núcleos com 2 GHz Kryo 260 Gold e 4 núcleos com 1.8 GHz Kryo 260 Silver. Enquanto que o M21s também traz um processador octa-core com 4 núcleos com 2.3 GHz Cortex A73 e 4 núcleos com 1.7 GHz Cortex A53. O chipset do Poco M3 é o Snapdragon 662, enquanto que o M21s conta com o chipset Samsung Exynos 9611. Em análise de chipset, o Exynos mostrou umas especificações melhores em desempenho, tanto no processador com mais velocidade, o tamanho do semicondutor é menor, ele tem mais eficiência na bateria e mais velocidade na GPU. E para auxiliar nesse processamento, o Poco M3 conta com uma GPU Adreno 610, enquanto que o M21s contém um Mali G72 MP3. Quando se fala de memória RAM, o Poco M3 ele pode ter 4 GB de memória RAM, como também o M21s podendo ter até 4 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Poco M3 ele conta com 64 GB ou 128 GB de memória interna, enquanto que o M21s pode ter 64 GB de memória interna. O microSD de memória externa no Poco M3 pode ter até 512 GB de memória, enquanto que o M21s também pode ter 512 GB de memória externa. Agora entrando na parte de display de tela, o Poco M3 ele apresenta uma tela de 6.53 polegadas, e para o M21s ele contém uma tela de 6.4 polegadas. A resolução do Poco M3 é em Full HD+, 1080 pixels, e tem uma taxa de atualização de 60 Hz. E para o M21s, ele também tem uma tela em Full HD+, em 1080 pixels, e também tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz. Já a densidade de pixels, o Poco M3 traz 395 pixels por polegadas, enquanto que o M21s traz 403 pixels por polegadas. E o tipo de tela do Poco M3 é uma IPS LCD, contra do M21s uma Super AMOLED. Agora entrando na parte de câmera, o Poco M3 ele apresenta 3 câmeras na parte traseira do celular. Uma principal com 48 megapixels, uma macro, uma câmera mais usada para imagens muito próximas com 2 megapixels e um sensor de profundidade com 2 megapixels. Por outro lado, o M21s também conta com 3 câmeras, sendo uma principal de 64 megapixels, uma ultra-wide, que é uma câmera mais aberta, mais ampla, com 8 megapixels, e o sensor de profundidade com 5 megapixels. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. As resoluções da foto do Poco M3 é de 8000 por 6000 pixels, enquanto que do M21s é de 9238 por 6928 pixels. Já a câmera frontal, o Poco M3 traz uma câmera de 8 megapixels, enquanto que o M21s consegue ter uma câmera de 32 megapixels. Indo para a parte de gravação de vídeo, o Poco M3 consegue gravar em Full HD, 1080 pixels, enquanto que o M21s consegue gravar em 4K, 2160 pixels, e ambas as gravações podem ser feitas a 30 fps. Já a câmera frontal, o Poco M3 ele consegue gravar em Full HD a 30 fps, enquanto que o M21s consegue gravar em 4K a 30 fps. Já indo para a parte de bateria, o Poco M3 ele conta com 6000 mAh, como também o M21s contendo 6000 mAh. E na parte lateral do Poco M3,
ele conta com sensor de impressão digital, enquanto que o M21S na parte traseira conta com sensor também de impressão digital. Já a proteção de tela do Poco M3 é o Gorilla Glass 3, como também do M21S trazendo o Gorilla Glass 3. Agora entrando na parte de jogos, o Poco M3 no Free Fire consegue rodar no Ultra a 60 FPS. Já o M21S também consegue rodar no Ultra, batendo uns 60 a 58 FPS. No PUBG, o Poco M3 ele consegue rodar no balanceado a uns 30 FPS, enquanto que o M21S consegue rodar no HDR a 28 FPS. Indo para o Call of Duty, o Poco M3 ele consegue rodar no muito alto a 30 FPS, e já para o M21S ele consegue rodar no alto a 30 FPS. No Fortnite, o Poco M3 ele consegue rodar no baixo a uns 20 FPS, e já para o M21S ele também roda no baixo a uns 20 a 25 FPS. Para o Arena of Valor, o Poco M3 consegue rodar no Vida a 60 FPS, como também o M21S rodando nos gráficos no Vidas a 60 FPS. No Asphalt 9, o Poco M3 ele consegue rodar no máximo a uns 30 a 25 FPS, enquanto que o M21S também consegue rodar no máximo a uns 30 FPS. No PES 2020, o Poco M3 ele consegue rodar no alto a 27 FPS, e para o M21S ele consegue rodar no alto a 30 FPS. Já no Ark, o Poco M3 ele consegue rodar no baixo a 30 FPS, e para o M21S ele consegue rodar no médio a 30 FPS. E no Genshin Impact, o Poco M3 consegue rodar no baixo a uns 30 a 27 FPS, enquanto que o M21S consegue rodar no muito baixo a 30 FPS. E no Black Desert, o Poco M3 consegue rodar no baixo a 30 FPS, e já para o M21S consegue rodar no alto a uns 45 FPS. E por fim, o novo jogo lançado recentemente, que é o League of Legends Wild Rift, o Poco M3 consegue rodar no Ultra a 60 FPS, enquanto que o M21S também consegue rodar no Ultra a 60 FPS. O resultado dessa comparação é que são dois celulares similares, são considerados intermediário, custo-benefício, uma ótima qualidade, são duas marcas boas, tem um design bonito, então vamos começar por isso. São celulares bonitos, com construção boa, tela limpa, são bem limpos eles, na parte frontal, na parte traseira também. Há pouco trazendo a sua logo em cima, perto das câmeras, enquanto o Galaxy traz normalmente embaixo, como sempre. As cores do Poco na preta e azul é muito bonita, a cor amarela como sempre achei interessante, bem chamativo. O M21S ele é muito bonito nas cores, tanto no preto como no azul. O Poco M3 ele é um celular maior e mais pesado, então como eu prefiro um celular bonito, menor, mais leve, então eu fico com o M21S. Então meu voto para design vai para o M21S. Em desempenho, ambos têm um grande poder de processamento. Olhando para a parte de jogos, eles tiveram um desempenho semelhante, tendo boa qualidade gráfica com bom FPS, tendo algumas diferenças em algumas franquias, pois houve um empate no Free Fire, no Fortnite, no Arena of Valor, no Asphalt 9, no PES 2020 e no League of Legends Wild Rift. O Poco M3 ele foi melhor no Call of Duty e no Genshin Impact, enquanto que o M21S conseguiu ser melhor no PUBG, no Ark e no Black Desert. Então, por essa leve diferença, vocês conseguem perceber que eles são parecidos. O M21S teve um pouco mais de desempenho, tendo 3 jogos a mais do que o Poco M3. O M21S tem uma leve vantagem por isso. Ambos contam com 4 GB de memória RAM. O armazenamento deles, o mínimo que tem é de 64 GB. Então, por uma leve diferença, a parte de desempenho, o meu voto vai para o M21S. Já na parte de câmera, o Poco M3 ele tem 3 câmeras, tendo uma principal de 48, uma macro com 2 megapixels, coisa que o M21S não tem, um sensor de profundidade com 2 megapixels. O M21S é superior por ter 64 megapixels, uma câmera ultra-wide com 8 megapixels, coisa que o Poco M3 não tem. O seu sensor de profundidade com 5 megapixels. Na sua parte frontal, ele tem uma câmera com 32 megapixels, o M21S, contra os 8 megapixels do Poco M3. E além disso, a câmera principal do M21S ele tem um sensor maior
isso dá mais profundidade às fotos. Então quando se fala também em gravação, o Poco M3 ele grava em Full HD tanto a uns 30 fps, tanto na frontal como na traseira. Já o M21S consegue gravar em 4K tanto na frontal quanto na traseira. Então decidindo, o M21S ele é superior em câmera, então meu voto vai para ele. Já na parte de bateria e tela, a bateria deles são iguais, com 6.000 mAh, com um ponto positivo para o Poco M3, que ele pode ter um carregador com maior potência de 18 watts contra 15 do M21S, assim ele consegue carregar mais rápido. O ponto positivo do M21S é que seu chipset consegue auxiliar também na eficiência da bateria. Já na parte de tela, o Poco M3 tem uma tela de 6.53 contra uma 6.4 do M21S. A resolução de tela deles são em Full HD+, já em densidade de pixels, o Poco M3 traz 395 pixels por polegadas contra 403 do M21S. Já o tipo de tela é uma IPS LCD para o Poco M3 contra uma Super AMOLED do M21S. Lembrando que uma Super AMOLED ela tem uma tela mais brilhosa, então é mais viva. E ambos têm uma tela com uma taxa de atualização de 60 Hz. Então para a bateria, o voto vai para um empate. Já para a tela, meu voto vai para o M21S. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer o celular custo-benefício, ambos levam essa, com alguns pontos. O Poco M3 ele tem um preço menor, entre os 1.000 e 150. Você pode até encontrar ele importado por um preço muito menor, lá na casa dos 800 a 900 reais, correndo o risco de ser taxado. Então você pode pagar até o mesmo valor dos 1.150 aqui no Brasil, ou pagar mais por isso. Mas mesmo assim, ele continua sendo um celular muito bom, bem ótimo, o custo-benefício dele é muito bom e vale a pena comprar ele. Já o M21S, ele é um celular um pouco mais caro, entre os 1.250 a 1.350, entregando mais do que o Poco M3, assim no conjunto da obra, e eu acredito que hoje ele seja um dos melhores celulares nessa faixa de preço, com um bom custo-benefício, e suas especificações mostram isso. Então na parte de custo-benefício, não tinha como dar outra, os dois valem a pena. E você, qual celular você achou melhor? E qual você compraria? Deixe nos comentários qual você mais gostou, qual você compraria também. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição e se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.